Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Se você chegou nesse vídeo hoje por uma pesquisa ou porque você já é um inscrito aqui do canal, sejam bem-vindos, se inscrevam caso vocês ainda não sejam inscritos, dá aquele like fortalecedor, comente o que vocês acharam, porque hoje o tema é Tokyo Revenger. A gente vai falar sobre o protagonista da série, o novo anime de sucesso da Crunchyroll, o mangá que vem aí atraindo cada vez mais gente. Tem muita gente lendo em 1, 2, 3, uma semana, a galera tá devorando o mangá, porque o mangá é muito bom. Se você quer saber mais sobre, eu já vou deixar aqui no card um vídeo que eu tô falando tudo sobre Tokyo Revenger desse começo. Também já tô fazendo um review semanal sobre essa obra, tá aqui no card o último review que a gente fez. Mas hoje o foco é falar sobre o protagonista. Vamos falar de Hanagaki Takemichi, aquele protagonista que às vezes enche os olhos, às vezes decepciona, às vezes empolga. Sim, tudo em um, porque o Takemichi é muito bom também. Ele encanta de uma forma que poucos protagonistas encantam. Vamos para a vinheta que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre o Takemichi, famoso Crybaby. Sabe quando você vê um personagem que você não espera nenhuma mudança e tudo acontece? É exatamente isso que vai acontecer com o nosso querido Hanagaki Takemichi. Sim, quando o anime ou o mangá começa, a gente tem lá a perspectiva da vida real, do tempo atual, que seria 2017, da vida do Takemichi. O Takemichi, ele é um jovem de 26 anos que está ali vivendo, na verdade ele está no modo sobrevivendo, porque ele trabalha apenas para morar, comer, sobreviver. Ele não tem nenhum tipo de vida social e é o que os japoneses acabam classificando como uma pessoa que fracassou na vida. Ele trabalha numa loja de DVD, ele acaba se desculpando por tudo, ele não tem nenhum tipo de autoestima, ele não tem mais contato com nenhum amigo da época de colégio, ele vive apenas para sobrevivência própria. Um pequeno apartamento lá japonês, aqueles estilos que não tem banheiro, não tem sala, não tem cozinha, é apenas um cômodo para tudo, o banheiro é comunitário, ou seja, a vida dele é um desastre total, praticamente vivendo de miojo um dia atrás do outro. Só que em uma noite ele tá lá, depois do trabalho, assistindo televisão, a única coisa que ele tem ali reconfortante para fazer, e ele vê uma notícia. A notícia é que uma gangue chamada Toman jogou um caminhão em um festival e matou 2 pessoas. Só que aí quando fala o nome dessas pessoas, vai dar um choque na mente do Takemichi, porque matou aí Tachibana Hinata e Tachibana Naoto. É o primeiro amor e a primeira e única namorada que o Takemichi teve na vida, a Tachibana Hinata, enquanto Naoto era o irmãozinho dela. Ele vai se lembrar aí então meio que num flashback do que foi a vida dele, que ponto, da onde que ele conhecia, porque no momento ele já nem estava lembrando quem era a Hinata. Ele se lembra que foi o primeiro amor, a primeira namorada dele e começa a pensar a que ponto chegou, né? A única pessoa que ele teve afeto, que teve afeto por ele, morre. E aí começa a nossa história. No dia seguinte o Takemichi vai trabalhar, vai pegar um metrô e de repente alguém o empurra nos trilhos e quando ele está prestes a ser atropelado, morrer, o brilho das luzes vem nos seus olhos, acontece o inesperável. Ele tem o primeiro salto no tempo. Então o nosso Takemichi, covarde, que vive se desculpando, que tem o apelido de Takemichi Crybaby, porque é um garoto bebê chorão, chora pra tudo, se desculpa pra tudo, ele vai voltar pro tempo logo 12 anos atrás, quando ele era um jovem adolescente de seus 13, 14 anos, que estava ali no auge da sua adolescência, querendo com seu grupo de amigos se consagrar, se tornarem fortes, terem a sua própria gangue, e é aí que tudo começa a dar errado. Foi assim que tudo deu errado na vida do Takemichi. Por quê? O Takemichi não se lembra quando ele volta no tempo ali, ninguém sabe que ele voltou no tempo, obviamente, e ele volta a ser aquele garoto de 13, 14 anos. Ele se olha no espelho no momento, percebe que o seu cabelo natural lá, marrom, castanho, agora tá com um loiro totalmente descolorido, um jovem punk, um rebelde aí dos anos de 2005, por aí.
E aí o negócio vai ficando doido, porque ele nem entende como que ele voltou no tempo, se isso é um sonho, se isso é real. Mas enfim, vamos continuar falando sobre essa trajetória do Takemichi. Isso a gente já conhece logo nos primeiros episódios, nos primeiros capítulos do mangá, nessa introdução do Takemichi. E a gente aqui também vai falar daqui a pouquinho umas coisas com spoiler um pouco mais pra frente, pra gente situar a grande evolução que o Takemichi teve. Por quê? Quando ele se encontra esses 12 anos no passado, ele começa a perceber o que aconteceu, ele ainda não lembra, porque afinal de contas, você lembra o que você fez 12 anos atrás? O que você fez quando você estava lá no primeiro ano do ensino médio? O que você fez lá quando você estava na 8ª série? Acho que não, né? É muito difícil a gente lembrar em detalhes o que eu fiz no dia 17 de maio de 2005. Não tem como, é muito difícil, realmente ele não lembrava. Inclusive dos seus amigos naquela época. Você lembra bem da personalidade de cada um dos seus amigos? É difícil lembrar, então o Takemichi ele leva um tempo para perceber que aquela loucura realmente estava acontecendo. Lembrar exatamente quem são aqueles amigos dele, que ele tinha tanto amor, tinha tanto carinho pelaquela galera. E aí uma das primeiras coisas é ir justamente confrontar uns alunos de outro colégio para mostrar a força dessa mini gangue do Takemichi. Porque ele conhecia o primo dele que estudava nesse colégio, estava no 3º ano, então eles vão lá bater na galera do 2º ano. E aí a cara quebra, porque o primo dele não manda em bosta nenhuma, ele é um capacho lá da gangue do outro colégio, ele vai apanhar da galera, todos os seus amigos vão apanhar pra caramba, o negócio vai ficar feio. E aí ele se lembra que foi justamente isso que o tornou um fracassado, porque tanto ele quanto os seus amigos, eles vão ser os capachos dessa gangue por todo o colégio nessa sequência. E ele apanhava e, nossa senhora, a vida era horrível. E foi por causa disso que ele fugiu dessa vida, abandonou amigos, abandonou família, abandonou tudo e se tornou o Takemichi fracassado que a gente conhece no presente. E agora ele estava tendo a oportunidade de mudar tudo isso para tentar salvar a Tachibana Hinata, ou a Hina, como ele carinhosamente chama. Ele vai encontrar ela viva no passado, esses 12 anos atrás. E óbvio, como o apelido fala, Takemichi Crybaby, ele vai chorar, vai abrir a bocona, porque ele tá vendo ela viva pela primeira vez, já fazia anos que eles não se viam, então é um choque para ele também. E aí, pessoal, a gente tem a evolução do personagem covarde, fracassado, num novo Takemichi que vai se tornar para salvar, para mudar esse futuro, para conseguir aí manter a Hina viva. Depois ele vai conhecer o Naoto, que também está viva nesse tempo, vai descobrir, como a gente viu lá no começo do mangá, a gente está vendo agora no anime, como funciona o salto no tempo, é através do aperto de mãos com o Naoto, porque os dois têm a mesma ideia, digamos assim, de salvar a Hina. Então é esse o elo que a gente conhece agora, que é o gatilho para a viagem no tempo. Logo a gente tem toda a evolução do Takemichi, que ele vai fazer diversas viagens. Caso você esteja no anime, isso pode já ser um pouco de spoiler. Caso você esteja no mangá nos atuais ou tá chegando, você já conhece um pouco mais sobre isso. Porque o Takemichi ele vai fazer vários saltos no tempo, porque ele vai tentar mudar aí a história para salvar a sua querida amada namorada da época, a Hina. E a relação dos dois, ela é muito bonita, muito forte, porque ela quer protegê-lo de verdade. Inclusive, logo nos primeiros episódios do anime a gente já vê, né, no mangá também, que o Mike vai pegar aí uma amizade com o Takemichi, que ele não esperava de jeito nenhum isso acontecer, porque afinal de contas, o Mike do futuro é o líder, Manjiro Sano, é o líder da Toman, a mesma gangue que foi responsável pela morte da Hina, é a mesma gangue do futuro que faz assassinatos, que faz estupros, que faz roubos. Não consegue entender que aquela mesma pessoa do futuro é esse mesmo Mike desse passado, um cara que, apesar de ser o líder da gangue Toman, é muito de boa, assim como seu amigo Draken, que é o vice-presidente da gangue. Eles são bem tranquilos, são fortes pra caramba, eles são ali porradeiro mesmo, gostam de briga, mas eles são mais justos, porque nesses primeiros capítulos, episódios, a gente já percebe algumas coisas que o Mike coloca em pauta, que é não assassinar, não fazer lutas ilegais, não bater em mulheres, são coisas aí que ele aponta como pontos importantes, e o Takemichi vai ter a desconfiança do que aconteceu para tudo acontecer, a Toman virar daquele jeito. E aí ele começa a desenvolver uma característica, uma personalidade que vai moldar durante o mangá, durante o anime, totalmente diferente daquele primeiro Takemichi, que é ele, na verdade, né, original do futuro, que era um fracassado total, que não estava nem aí com nada, não se importava com as pessoas, só pensava em si mesmo. Agora ele começa a pensar nos seus amigos.
o futuro que eles vão ter, para que eles não morram, para que eles não sofram, e por isso vai ter essa bola de neve. O Takemichi ele vai se desenvolver e muito, galera. É um dos personagens que eu me lembro assim das histórias que evolui muito mesmo. Ele deixa de ser um covarde para se tornar um cara totalmente resistente, totalmente guerreiro, ali atrás dos seus princípios. Não desiste nunca, um cara muito resistente. E quando a gente fala em resistência do Takemichi, não é apenas física, porque ó, queixo de ferro, como eu comentei no nosso último vídeo, ele aguenta porrada pra caramba, apesar de ele ser fraco na luta, ele não é bom pra bater na galera, mas ele aguenta muita porrada, apanha pra caramba, toda hora apanha, rosto fica inchado. Cara, eu nunca vi alguém com o rosto tão inchado no mangá quanto o Takemichi. O tanto que ele apanha, todo capítulo parece que alguma coisa acontece, que ele se dá mal, mas ele não desiste, ele continua resistindo. E com isso as pessoas à sua volta vão também evoluindo, né? A gente percebe isso através do Takemichi, a evolução que ele cria também nas pessoas em sua volta é fantástico. Tanto que ele vai acabar naquele primeira vida dele, né? Que ele era uma putinha ali, era um capacho da galera. Aqui ele vai começar a evoluir, ele vai entrar na Toman lá de baixo, vai tornar ali um membro raso, mas depois ele vai evoluindo, a gente vai ver o ponto do Takemichi se tornar um comandante da primeira divisão da Toman, a importância que ele recebe, mesmo ele não sendo bom ali na porrada, na trocação, mas nas palavras, nas atitudes, na resistência, ele vai se tornar muito importante. O laço que ele vai criar tanto com o Draken, quanto com o Mike, quanto com seus amigos é muito importante. Ele vai conhecer vários personagens, ele vai criar vários laços de amizade, e esse é justamente um dos pontos que mostra a esperança e essa perseverança dele, porque ele vai para o futuro, algumas coisas melhoraram, outras não, volta a tentar corrigir. A Hina, coitada, morre em vários momentos, ele volta para o passado para tentar corrigir. Chega num ponto que ele acha até melhor se separar da Hina para que ela não sofra nenhum tipo de consequência. Mas tem muito mais coisa envolvida nessa história que o Takemichi não sabe. É muito difícil, você pensa que voltar no passado e resolver tudo é fácil? Não é. Só que ao mesmo tempo isso vai dando casca, vai deixando o Takemichi cada vez mais resistente. Não deixa de lado suas emoções, porque ele continua muito emocionante, chora pra caramba, se emociona, mas ele se torna cada vez mais forte para não desistir dos seus objetivos. O Takemichi é um dos personagens que se desenvolveu mais do que eu já li, que tem várias características positivas, se importa muito com seus amigos. A gangue, as gangues, as batalhas de gangues, Valhalla contra Toman, Toman contra os dragões, cara, é muita coisa legal nesse mangá e o Takemichi sempre se supera. Inclusive, além de comandante da primeira divisão da Toman, ele também vai ser eleito como o 11º presidente dos dragões, que é uma outra gangue que aparece na história, para você ver o tamanho da importância que ele vai desenvolver. Inclusive, infelizmente, algumas pessoas morrem, alguns personagens morrem também, que o Takemichi não vai conseguir salvar, e às vezes algumas consequências dessas vão ficar para o futuro, porque é bom lembrar que o poder do Takemichi apresentado é voltar 12 anos atrás no passado, exatamente 12 anos. Ou seja, se ele viaja no dia 5 de maio de 2020, dando um exemplo, né, para o passado, ele vai voltar para o 5 de maio de 2008. Se ele faz várias ações lá no passado e volta para o futuro lá no dia 20 de maio de 2020, ele nunca mais vai poder voltar no dia 8 de maio de 2008. O máximo que ele vai conseguir voltar é para o mesmo dia 20 de 2008. Ou seja, o tempo ele continua. Ele pode mudar o futuro com as suas ações no passado, mas tudo que acontece no passado, ele já não pode mais mudar. Ele não pode ficar refazendo o passado do mesmo dia. Se ele fez uma ação no dia 5, chegamos no dia 6, ele não pode mais mudar o dia 5 de 2008. O que ele pode fazer é ir para o futuro, ver que deu merda, volta para o passado e tenta corrigir a tempo. Só que o que acontece? Alguns personagens vão morrer no passado. E se eles morrem no passado, até o momento a gente não existe nada que possa alterar. E é por isso que o Takemichi também vai se tornando mais cascudo, porque algumas pessoas importantes vão deixar. Então, ele vai ter que conviver com isso, com as mortes. E mortes muito importantes, galera. Esse mangá, ele não poupa a gente de cenas impactantes.
você consegue ver que o autor ele leva muito a sério esse negócio da viagem no tempo, mas ele também leva muito a sério as timelines, de não ser aquele tipo de anime, de mangá, que vai ficar voltando e corrigindo todos os probleminhas que acontecem. Não, o Takemichi ele tem que arcar com muita consequência do que ele faz. Ele vai acertar, ele vai errar, então é muita coisa que o Takemichi vai ter que arcar, e é isso que o torna um personagem tão grande, tão forte, que mesmo não sendo forte fisicamente, mentalmente, nas atitudes, ele vai se tornar muito grande, muito importante. Eu já estou no capítulo mais de 200, aí com certeza alguns de vocês também já estão nos últimos, nos atuais, e a gente está vendo um novo arco que o Takemichi novamente vai ter que deixar de lado os sentimentos, que ele já tinha conseguido consertar algumas coisas para salvar amigos. Esse cara se importa muito com a amizade, se importa muito com as pessoas, e é por isso que torna talvez o Tokyo Revengers um anime tão bom, um mangá tão bom que eu não conhecia até pouco tempo atrás. E se você também está curtindo, tem vídeo no card, deixa seu comentário, compartilha onde você achar, redes sociais, grupos, fóruns, para a gente levar Tokyo Revengers cada vez mais longe. Hoje eu já falei sobre o Takemichi um pouquinho, e quem sabe no próximo eu posso falar sobre outros personagens. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, deixa o like e dá aquela fortalecida. Ficamos por aqui, até a próxima.